Oi, oi, mestres! Estamos começando mais um Pod Exponencial, podcast que foi feito aí com o objetivo de fazer parte positivamente da história do mercado de software house do Brasil e principalmente de fazer o melhor ano aí da sua história, que é o ano de 2025. Hoje eu trouxe nada melhor do que o nosso especialista, o nosso diretor de operações aqui, Magno Ribeiro. Seja bem-vindo, Magno. Opa, fantástico, é sempre bom estar aqui, na verdade, para esse bate-papo, que é uma chance de aprender junto, né? Acho que quando a gente bate ideia aqui, troca ideia, a gente termina mais aprendendo do que ensinando, né, para as Sim. pessoas. Então é uma oportunidade, muito bom estar aqui com vocês. Que legal. Eu acho que nada melhor do que começar esse podcast, né, trazendo um dado muito importante aqui, que é o seguinte: um cliente novo, ele custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um cliente atual, né. Ou seja, isso já é um dado bom para a gente começar esse podcast, por quê? Porque a gente vai falar de pós-vendas, né, que é um gargalo muito grande aí, na software house, que a gente tem visto muito isso. E o que eu queria entender de você, Magno, qual que é o objetivo principal aí desse setor? Então, acho que foi muito bom você trazer isso, porque existe hoje muita confusão, né? Sim. Os termos vêm sendo trazidos para o mercado de software, principalmente. Eu costumo dizer que são ondas, né? O problema é que muitas das vezes as ondas são surfadas muito tardiamente. Então, essa questão de pós-venda, ela durante muito tempo, quando você perguntava para alguém: "É o pós-venda, como é que é? Tudo é CS". Olha, não é assim, né. Sim. Eu acho que o pós-venda ele finaliza com chave de ouro o processo comercial, o processo de venda, né. E aí eu acho que se eu pudesse trazer uma didática, assim, o comercial vem, pega o dinheiro na rua para botar no nosso caixa, Uhum. e aí o pós-venda vem, garante que as notas estão na posição correta e fecha a gaveta. Pronto, o dinheiro está guardado. E a partir daí a gente vai passando para os setores que mantêm esse dinheiro dentro do caixa. E a gente pode utilizar mesmo o CS, sabe? E aí como é que a gente faz isso? É tornar essa operação, o CS ajuda a tornar a operação mais lucrativa, né? Eu sempre defendo isso, que é fazendo com que o teu cliente utilize o máximo daquilo que você vendeu com o que já tem, não com a terra prometida, porque senão toda hora você tem que fazer alguma coisa, né. Então, eu acho que o pós-venda, ele começa já a partir do momento que o contrato assina, sabe, de fato. Sim. É garantir que tudo aquele combinado vai ser cumprido. Pronto, acho que até que o onboard aconteça, propriamente dito, sabe. E aí depois desse tem empresas até que estabelecem alguns períodos para poder entrar em contato com isso, com as empresas, e é onde começa a se confundir muito com o processo de CS, muitas das vezes, mas o pós-venda ele pode ser mais resumido dentro disso, sabe. Eu acho que é só garantir mesmo que tudo que foi vendido até aquele momento foi entregue e pronto. Qual foi a qualidade daquilo? Ali você já consegue analisar o teu processo comercial, te dá um reflexo no teu processo comercial e ajuda os gestores a cada vez mais trazer clientes que tenham mais fit com a tua carteira. Eu acredito que se resume dessa Claro. forma. Você trouxe uma questão até importante, né, Magno, porque às vezes as pessoas falam muito assim: "Ah, como que eu recupero cliente inativo?", né. Eu costumo falar que às vezes nem todo cliente é para você, né. Você trouxe uma coisa ali de fit cultural. Às vezes é um cliente que não bateu, não supriu as expectativas ou você não atende o que ele quer, né. Então acho que tem muito isso, às vezes a empresa quer recuperar o cliente a todo custo e não é sobre o vender mais, conseguir mais dinheiro, e sim ter o cliente satisfeito ali na sua carteira, né. Eu defendo muito isso, porque o que que acontece? Nível de satisfação está diretamente ligado ao quanto de expectativa está alinhada entre o teu comercial e o teu cliente, Sim. sabe? E você como gestora comercial sabe que isso é a mais pura realidade. Então, não é que a venda fique fácil por causa disso, porque quantos clientes você já teve que suar e tem o nosso produto tem fit com aquele cliente, a gente tem as soluções para isso, mas você teve que suar por causa do perfil do cliente, a maneira como negocia, tudo aquilo, sabe? E as pessoas também confundem isso, não é sobre isso, eu tô falando é sobre o encaixe, é entender que o que eu tenho te ajuda no processo, sabe. E trazer essa clareza faz com que o meu trabalho de entrega seja um pouco mais fácil, entendeu. E aí a expectativa tá alinhada, a gente brinca muito em um dos nossos encontros, né, da sala, teve um dos mentorados que falou isso: "Cara, eu vendo a Disney e entrego o Tivoli Park". É mais ou menos para que não aconteça esse tipo de situação. Então, quando eu tenho esse processo estruturado, essa expectativa alinhada, e aí já pegando o gancho aqui, que eu acho que
vai enriquecer o nosso podcast, a gente levar para essa linha, que é a linha de cuidar da jornada de sucesso do cliente, e não necessariamente do pós-venda, porque muita software house hoje considera que um bom pós-venda tem um suporte que vai atender todas as dúvidas que o cliente tem de um treinamento mal feito, e não é isso, E tá. suporte é um É, problema. exato, se o cara tá ligando para você tirar dúvida, alguma etapa do teu processo foi ruim, né. Sim, Então, se preocupar com a jornada do cliente, eu acho que é o que vem fazendo a diferença para as empresas, entende? E aí, pegando essa questão do processo comercial que você citou, não é que você vá vender de qualquer jeito, mas você vende com mais intencionalidade. Porque assim como o suporte é o principal canal que gera demanda dentro de uma software house, uma venda mal feita é o principal gerador dessa demanda, só que o canal vira o teu suporte, entendeu? sim. Então, uma venda mal feita, ela gera gargalo operacional em todas as áreas da tua software house. E aí eu desafio você a parar e analisar sobre isso. A última venda que você fez, que não tinha tanto fit, que não tinha tanto encaixe, mas que o cliente olhou e falou assim: "Isso serve para minha realidade". Aí você vendeu um pouquinho mais caro, que você fez só um botãozinho a mais, só uma telinha a mais para ele, e aí ele até te paga um ticket diferenciado. Você vai ver que ele é o que mais gera demanda. E o pior, a expertise para resolver isso só você tem, porque o seu time entende Sim, de sabe. outras coisas que a sua software house faz. Então acho que esse é o lance, assim, é alinhamento de expectativa mesmo, entre o que oferta e entre o que a sua equipe sabe, e aí entra o ponto importante. Porque senão vai parecer assim: "Magno, mas, aí você só está falando de uma forma do que vende". Pois é, mas todo mundo dentro da tua empresa tem que vender, e vende todos os dias, entendeu? A diferença é que você, que é a nossa gestora comercial, Isa, você vende para trazer o dinheiro. As nossas CSs vendem para manter esse dinheiro no caixa e para fazer com que esse dinheiro tenha mais valor, ou seja, que ele seja mais lucrativo, com um processo mais enxuto, com o mínimo de atrito possível, com o mínimo de retrabalho possível. E aí é um acompanhamento, é ser guardião desse trabalho, Total. o que muitas das vezes nas software houses são negligenciados, entendeu? É, eu costumo falar muito que o cliente satisfeito, ele indica e ele compra mais vezes também. Então, principalmente para software house que quer fazer um upsell, um cross-sell, isso só vai dar certo se você gerou um encantamento no seu cliente, né? Seja igual você falou, que a expectativa ela tem que estar alinhada entre a forma que o comercial vende e a forma que é entregue. Então, um momento que eu acho que é um papel de CS muito interessante é você fazer todo esse acompanhamento com o seu cliente. Então, viu ali que ele está há 2 meses sem usar seu sistema, a gente costuma, como fala, complicar algo que é muito simples, né. E qual que é o papel do CS? É de fato manter o contato com esse cara que está distante, né, algo que a gente faz aqui diariamente. Então, ó, "Oi Magno, tudo bem? Magno, eu vi que você está 2 meses sem usar o nosso sistema. Cara, aconteceu alguma coisa? Você precisa de alguma ajuda? Alguma coisa não fez sentido para você?". Então é se aproximar, né. A gente fala muito sobre ser interessante antes de ser interesseiro. Exatamente, E a gente vê o contrário, a pessoa já quer vender um outro produto e não, não é isso, né. Primeiro entende se a expectativa foi suprida ali sobre o que o comercial vendeu, ou é um momento que eu falo que CS também, acho que a gente tem que ter uma maturidade muito grande, Magno, de receber melhorias ali, porque é um momento que você vai ter feedback de muitas vezes de coisas que você não vai poder fazer. mas é só você sair da capa de que você é o cara perfeito. Eu acho que o que que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas vendem essa perfeição. Se você entra em 9 entre 10 sites, principalmente a gente lá fazendo 10x, de 9 entre 10 sites que a gente pesquisa de empresas que estão entrando agora, estão dando esse passo, é o sistema perfeito. É Melhor o só sistema, o melhor Brasil. software para sua gestão, o melhor. Então, assim, a pessoa já se bota numa prateleira em que não necessariamente é isso que vai virar o jogo. Eu costumo dizer que não é sobre ser o melhor, é o quanto valor você gera ali para eles. A percepção tem que partir do cliente, não da sua autocrítica. Você não vai se posicionar, eu não estou dizendo aqui que você tem que fazer o papel do cachorro arrependido, não é isso. Sim, A gente tem que entender a nossa posição no mercado sim, posicionamento é arte do negócio também. Mas nesse caso específico que você está falando, acho que muito vem da ilusão de entender que muitos empresários têm de que a prestação de serviço ela tem que ser perfeita. Não existe perfeição em prestação de serviço. Vai ter sempre alguém insatisfeito. Agora, o nível de maturidade, e isso é importante, não é só da CS, mas principalmente de quem está acima no tático e no estratégico, de entender as críticas. Vai ter crítica que tu vai ouvir, tu sabe que aquilo faz sentido, mas o momento da tua empresa não. não permite que você faça uma alteração. O que que vai mostrar a tua habilidade como gestor? É apesar de estar recebendo essa crítica e de saber que tem esse gargalo, você conseguir agregar valor em outras áreas. Ponto.
O que acontece na maioria das vezes não, é uma transferência de responsabilidade. É a gente achar que porque o cliente não entendeu, os funcionários do meu cliente não têm a capacidade. Eu já escutei isso diversas vezes. "Não, porque o treinamento, Magno, no suporte fica cheio, porque assim, a gente vai lá, treina, mas o cliente não presta atenção". Uhum. Opa, se o cliente não está prestando atenção, Essa comunicação. quantas vezes você já parou para revisar esse problema, esse processo de treinamento? Só que o que que acontece na maioria das vezes? Eu quero garantir o prazo para o meu cliente. Eu te prometi que implantava e entregava em 10 dias. Mesmo sabendo que fazendo assim, meu treinamento está sendo deficitário e minha lista de suporte está lotando, eu sou o cara que te vendo e te entrego mais rápido, não importa se isso vai gerando insatisfação depois. Então eu não tenho para parar e falar assim: "Cara, isso está errado". Eu preciso entender que cada etapa do processo precisa ser respeitada, por mais que seja ineficiente num primeiro momento, Isa. Mas você consegue parar e analisar e entender: isso está ineficiente, porque eu tenho pessoas ineficientes comandando, porque o processo está ineficiente, ou porque dentro do momento da minha empresa isso é o que eu posso fazer. Então você parando e tendo esse discernimento vai te ajudar a tomar a decisão correta e não decisão na emoção o tempo todo e não correndo com o carro o tempo todo. E aí vem hacks simples que tendo um bom relacionamento com o cliente, alguém que está cuidando da jornada com o cliente, podem vir hacks que vão te ajudar a não viver esse tipo de problema posteriormente. Entendeu? Então, por isso que eu acredito muito que um processo, desde o pós-venda ali, que botou o dinheiro no caixa e fechou a gavetinha pegando essa alusão, até quando a gente começa a cuidar do sucesso dele, tem que ser o tempo todo intencional para diminuir a linha de atrito e alinhar essa expectativa. E pouquíssimo tempo dentro das empresas são dedicados para isso. Eu acredito que eu estou atendendo a tua expectativa quando eu faço tudo aquilo que você pede, mas não necessariamente, e eu assim, dentro do nosso cenário é outra coisa. Não é um, não é dois. Isso eu posso dizer para você que é a grande maioria. Você, empresário de software que está aqui nos assistindo. Você entende muito mais do negócio do seu cliente do que o seu próprio cliente. A grande maioria deles. Eu conheço empresários de software, se você for conversar sobre material de construção, eles te dão verdadeiras aulas de como funciona o material de construção, do quanto eles já contribuíram para lojas e redes aumentarem. Se você for conversar com gente de farmácia, de confecção, tudo isso a gente atende aqui, né, em empresas que atendem esses nichos, você para conversar com essas pessoas e você vê que elas não entendem apenas do software que elas desenvolveram, elas entendem de como o software impactam a rotina do cliente. Agora qual é a dificuldade? Quando eles têm que replicar isso para o colaborador começar a viver isso. Sim. E aí é onde o gargalo começa a aumentar e o distanciamento do cliente também. E aí talvez o empresário que esteja aqui me assistindo vai se identificar, enquanto era ele que estava tratando com o cliente, muito dos problemas não tomavam tanta proporção, porque ele além de entender do produto, ele entendia da realidade do cliente. E hoje em dia, muitas das vezes, até num relacionamento com o cliente no pós-venda, no CS, as pessoas têm buscado muitos profissionais que entendam mais sobre o produto e menos sobre o mercado que o produto atua. Sim. E aí isso dá uma disparidade enorme. Que eu costumo dizer, cara, vocês são muito bons tecnicamente. Esses caras que a gente tem contato, esses empresários que a gente tem contato, você vê que eles são fora da curva. Eles conseguem desenvolver produtos que são fantásticos. Mas o que que acontece? A dificuldade deles é: "Poxa, mas eu não consigo encontrar ninguém que entenda do meu produto". Que bom, não é para entender do seu produto, você tem que procurar alguém que entenda do mercado que você atua, porque do seu produto você é bom de capacitar. Então se você usar o teu período de experiência para poder capacitar essas pessoas tecnicamente sobre o seu produto, ela tendo um entendimento do mercado, ela só vai juntar os conhecimentos para poder transmitir isso, Sim. entende? Então esse nível são ajustes pequenos que vão fazer a diferença para que, de fato, o teu pós-venda, tudo que acontece depois do que eu disse: "Ó, negócio fechado", show? Tenha valor para o teu cliente, porque senão só vai ter mais gente sendo uma secretária avançada, um Robotizado. suporte avançado e tudo muito robotizado, Sim. entendeu? É desse jeito, porque eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, isso não faz sentido. Então, eu costumo falar também que é o seguinte, quando a gente fala de encantar o cliente, tem até um podcast anterior meu que eu fiz com outro especialista, que eu trouxe 3 níveis de encantamento. O primeiro deles é o básico, que é você entregar de fato o que você vendeu, ponto. Não tem uma cerejinha do bolo a mais, não tem uma personalização, não tem nada. O segundo já é o intermediário, que já envolve conexão emocional. Então aqui a gente já consegue, colocar em prática históricos do cliente. Então o lado comercial
Qual que foi o principal problema, objeção ou funcionalidade que para ele é importante? Isso vai passar para o CS, e aí vai indo. Então ali já envolve uma questão mais emocional, então questões personalizadas, então seja um feliz aniversário personalizado, algum brinde de alguma coisa, algum momento, entendeu. Então são questões que vai ter um custo financeiro para a empresa, vai, mas a gente tem que entender o objetivo disso. E aí tem esse primeiro, segundo e tem o terceiro que chama de over delivery. Cara, esse é o principal foco. Pode ter outras pessoas vendendo o mesmo produto que você, só que essa pessoa não vai te trocar, porque o que você causa ali de missão de vida do cliente é muito grande. Então, eu até convido vocês a pensarem, né, será que vocês estão conseguindo reconhecer o cliente de vocês? Será que o nível de encantamento está só no básico que precisa ser feito, que o Magno até passou aqui para a gente, não está muito robotizado, é só uma lista de tarefa, ou vocês já trouxeram isso talvez para um nível intermediário e que está sendo encaminhando para um over delivery? Né, eu acho que é um ponto. Muito bacana você falando desses 3 níveis de consciência, principalmente do terceiro, do over delivery, que é, eu acredito, o principal calcanhar de Aquiles das empresas de software. Pensa só comigo, Isa. Geralmente, enquanto você estava falando, até fiz uma pesquisa aqui das principais perguntas que estão em roteiros de pós-venda, que é o que Legal. você trouxe. A principal é, de 0 a 10, o quanto você daria de nota para sua experiência com o nosso serviço ou o nosso produto? Seria um NPS, Então, sim, né? mas voltada para entender como é que foi o teu Ok. processo. Eu tô medindo como é que foi no meu pós-venda, eu tô medindo como é que foi o processo até o ó, tá Sim, funcionando aí, certo? show. Aham. Só que pensa comigo, se eu tô falando de toda a experiência, isso muitas das vezes é só utilizado para ver como é que foi o meu processo comercial. E não, isso tá ligado a tudo que você tá Experiência. fazendo. E aí, olha só, over delivery. E o cara vem e me contrata para poder fazer o serviço, né, um serviço de instalação, vamos lá, para contratar um software, vamos pegar Matcom, que é um dos que está fresco aqui na minha cabeça. Uhum. Mas aí Matcom, beleza, por que que ele me contratou? Você trouxe isso aqui, né, primeira pergunta. Pô, o cara te contratou porque no teu software, por exemplo, tem um baita de um diferencial que na hora que converte ali o banco de dados, que ele consegue dar entrada numa nota, é muito fácil para ele converter a unidade de medida. O produto chega em quilo, mas ele vende em unidade, então aquilo faz facilmente para ele, não dá problema, não traz conflito, ele não tem que fazer nenhum processo manual, fica tudo bonito. E é outro ponto que chamou muita atenção dele, por exemplo, foi o controle de entrega. O romaneio, que é uma das dúvidas, uma das dores que ele mais tem. Entrega atrasada, cliente cancelando compra porque a entrega não chegou no dia, que a obra ficou parada e tal. Então, ele contratou o seu sistema por causa disso. Uhum. Então, eu já sei os 2 principais motivos. Como é que eu conduzo todo o processo? Para que ele tenha a primeira vitória tendo acesso a esses 2 principais motivos, Sim. ponto. Só que o que que eu faço? O meu produto é completão. Ele atende o seu material de construção desde a entrada na nota até a saída do produto. E ele possui 85 módulos. O meu treinamento é de 85 módulos. E eu vou te mostrar como é que todos esses módulos são interessantes. Aí você pega o cara que é gerente lá do material de construção, que, pô, o cara tá com a rotina assoberbada, ele tá te contratando porque ele tá cheio de problema na entrega, que ele tá cheio de problema ali relacionado às conversões, a desvio de material, o estoque dele tá furado, a fila tá grande, ele trocou de sistema porque ele acredita que o sistema era o problema, e aí você vem para complicar o tempo dele para, de vez de você otimizar, você entregar. Então, ó, você teve uma boa experiência comercial, você conseguiu conectar com ele, você vendeu. Na hora de entregar começou o problema. Porque aí você fez a parte técnica direitinho, mas chegou na hora de treinar, o teu treinamento era monótono, né, chato. Você estava querendo dar uma aula para ele de pós-graduação no seu sistema, quando ele só queria saber como ele resolvia aquelas dores no seu sistema. Sim. A falta de intencionalidade nessa última etapa comprometeu toda a sua experiência, mas aí quando você pega lá para ver como é que foi seu pós-venda, você vai no comercial: "Ó, caramba, cara, Uhum. a venda lá não foi legal", o Procura processo culpado. exato, então você olha. E aí se eu penso em um over delivery, o que que eu tenho que fazer, cara? Over delivery é uma coisa que eu vejo que eles confundem muito, por exemplo, se você for num restaurante aqui, ó, Uhum. tem várias opções de comida. Sim. Se você utilizar todas aquelas opções ali, muito provavelmente, se você não for o Miguel da vida que come até dizer chega, você vai desperdiçar parte daquele alimento. Sim. Você vai pegar: "Pô, isso aqui eu botei, cara, mas eu não tô aguentando, vou jogar fora". Então, ou seja, você jogou fora aquilo que teve em excesso. O over delivery não é botar mais do que ele necessita, é entregar mais do que ele espera. Boa. Então você tem que ter carta na manga. Boa. Entendeu? Então, muito simples. Você vai lá, ó, meu treinamento hoje envolve 2 horas
e é só para os seus gestores. Aí você foi fazendo a entrega e percebeu que do lado do gestor fica um coordenador que está o tempo todo ligado, você só vendeu para o gestor. O que que você vai fazer? Cara, traz o teu coordenador para cá, porque eu também vou treinar ele, que eu acho que vai fazer sentido, isso vai te tirar uma carga. Você está entregando a mais do que ele esperava e não do Sim. que ele necessita. Agora, ele está querendo resolver 2 problemas. Você tem 85 módulos com 45.000 relatórios que sai com cores diferentes, com logos diferentes, você está entregando mais do que ele necessita e ele provavelmente não vai fazer nada com aquilo, Com isso, é. entendeu? Então, essa é o calcanhar de Aquiles. É a importância do que o que você vai entregar a mais vai ter na vida do cliente, né, e não a todo custo e sem Resumindo, eu acho que é o seguinte, é muito mais sobre impacto e menos sobre quantidade. boa. Entendeu? Então, o que que eu tô te entregando? Eu tô te entregando, aí você pega, você vê os contratos, meu Deus do céu, tem contrato que eu já tive acesso, que tem mais página, cara, é assim, ó, é muita coisa que é descrita naquele Não contrato. precisa de tudo isso, né. E assim, você tem que se respaldar legalmente, Sim. mas o que eu falo é que as pessoas fazem questão de dizer todo o escopo do serviço ali. E aí, muitas das vezes, é onde você já começa a perder com o cliente, né, é muito mais fácil dizer: "Cara, tá aqui o teu acesso, meu objetivo é esse aqui", deixar, obviamente, tudo que representa LGPD, tudo que você tem aí de questões legais que é importante ter num contrato, mas perder menos tempo sobre escopo técnico e mais sobre solução. Porque o que vai fazer o teu cliente ficar na tua carteira não é a quantidade de recursos que você tem, é a quantidade de valor que você gera para a rotina que os colaboradores dele têm. Porque se você que é empresário de software tem problema com gestão de pessoas, o seu cliente também tem. Também tem. Entendeu? Então o que ele quer é alguma coisa que automatize a rotina de trabalho para que ele dependa menos das pessoas e mais do seu sistema. Porque o seu sistema, ele vai receber um boleto por mês e vai pagar. Entendeu? E talvez, dependendo de como o seu contrato, ele não tem custo rescisório, só vai te avisar 30 dias antes que vai cancelar e no outro mês ele vai seguir com outro. Agora, um colaborador não, custa pra caramba. Então, se ele tem uma baita de uma ferramenta que agrega valor no dia a dia dessas pessoas, e principalmente das pessoas chaves, que são os gestores, o cenário muda. Mas é que muitas das vezes a gente termina dando ouvido a qualquer chamado que bate no nosso suporte, que pede alteração, a gente não tem um ponto de contato para poder fazer isso. A gente acredita que vai contribuir com o sucesso dele, que é atendendo todos esses chamados. Uhum. E aí é onde a gente perde totalmente o propósito de pós-venda, de CS, de tudo isso, e passa a ser apenas a empresa que atende a todos os caprichos que o cliente pede. Entendeu? Sim. Então, muitas software houses não têm o CS da porta para dentro, mas tem o CS da porta para fora. Ele não tem o customer success cuidando da jornada de sucesso do cliente dele, mas tem um cliente sufocando ele o tempo todo. Entendeu? Então, cara, não adianta eu ter um cliente me sufocando o tempo todo, porque eu já doutrinei ele a fazer tudo aquilo que ele me pede, a fazer todas as alterações. E aí eu fico com um processo completamente comprometido. Eu não consigo encantar o cara. Eu só sou o entregador de tarefas, eu só sou o Sim. carinha do sistema. E aí nunca que uma jornada de pós-venda, de CS, vai ter o efeito, vai agregar o valor que a gente de fato acredita que pode agregar para poder reter esse cliente na carteira. Total. Agora, pessoal, vamos ouvir um recadinho que tem para vocês sobre a imersão Software House da iX. Empresário de Software House, imagina se você recebesse 30 ou 50 novos clientes para implantar esse mês. Sua empresa estaria pronta para esse desafio? Se a resposta for não, então você precisa conhecer a imersão Software House da iX, o único evento 100% focado em empresários de software. Vamos te mostrar as estratégias essenciais para lidar com uma demanda crescente de clientes, sem comprometer a qualidade de entrega e nem gerar prejuízos. E se você está cansado de viver apagando incêndios com bugs e demandas intermináveis, sabemos bem como esse ciclo pode prejudicar a confiança dos seus clientes e sobrecarregar o seu time de suporte. Com nossos frameworks de gestão, qualidade e produtividade, você vai transformar sua equipe de desenvolvimento criando uma cultura de resultado, em vez de só dar conta de lista de tarefas. Além disso, na imersão Software House da iX, você dá adeus à incerteza de depender apenas de indicação. Aprenda a se posicionar estrategicamente no mercado, implementar ações de marketing e um funil de vendas que realmente funcione. Agora é a hora de assumir o controle do crescimento da sua empresa com um método estruturado para potencializar a sua conversão e bater suas metas. Além desses 4 pilares de distribuição, produto, vendas, marketing, você ainda vai dominar outros 2 essenciais pilares para o sucesso da sua software house: pessoas e finanças. Organize, desenvolva e extraia o melhor do seu time com as ferramentas de gestão certas.
e domine sua gestão financeira com um plano claro de indicadores e KPIs para tomar decisões mais assertivas dentro da sua software house. É hora de preparar sua empresa para o futuro. São 2 dias de imersão com um método completo para transformar sua empresa em um negócio escalável e bem estruturado. Clique no link e saiba mais na descrição do vídeo. O seu crescimento e sucesso estão em suas mãos e estamos aqui prontos para ajudar você a alcançar. Voltamos. Bom, Magno, você trouxe pontos aqui muito importantes para a gente, né? Principalmente que eu acho que é algo que leva para o comercial também, sobre o valor que a gente gera para o cliente. Você trouxe ali a questão de técnica, de funcionalidade, e isso é o que vem de diversos setores, né? O comercial eu costumo falar que eu já peguei também apresentações que, cara, o primeiro slide tá a funcionalidade, o segundo outra funcionalidade, o terceiro outra funcionalidade. E não é isso, Não. né? Eu costumo falar muito que a gente precisa entender sobre problemas, dores, desejos, sonhos do cliente, que isso faz muito mais sentido, acho que não só para o comercial, igual você trouxe aqui pra gente, tanto para o CS também. Bom, o que eu queria ver com você, Magno? Você tem uma dica aqui para quem quer melhorar essa experiência do cliente, só que não sabe por onde começar, né? Que eu acho que é o que acontece nas maiorias das empresas de software. Então, o que a gente tem feito com muitas empresas que tem dado muito certo, né, você tem mentorado muita gente aí nessa parte comercial e graças a Deus os nossos resultados têm sido muito bacanas. E aí depois que esse resultado vem, começa a bateção de cabeça de saber o seguinte: "Beleza, melhorei a entrada do cliente, mas como é que eu trabalho isso dentro da minha carteira?". Uhum. E aí, falando com você que está aqui nos ouvindo, isso não significa que seja uma perfeição, só pega o que eu estou falando aqui e vê o que que dá para adaptar à sua realidade. E eu sempre costumo brincar sobre as cebolas, é só você não tem nada, começa por cima, porque quanto mais você corta, mais você chora. Então, começa por cima um pouquinho para a gente poder entender esse jogo. O primeiro ponto que eu acredito é a equipe, a empresa como um todo, saber sobre o cliente, entendeu? E aí, Magno, mas eu sou generalista, cara. Eu vendo para todo tipo de cliente. Cara, ele não precisa saber sobre todos os detalhes do teu cliente, mas ele precisa saber quem chegou, por que que ele fechou com vocês, qual é a expectativa que ele tem para usar a solução de vocês, porque tendo isso alinhado, você pode fazer uma única reunião de kickoff e juntar esses setores. Sabe, o teu comercial tá ali fazendo uma passagem de bastão mesmo para tua implantação, a gente sabe que 8 para 10 casos, a implantação é o mesmo cara que comanda a implantação, é o mesmo que comanda o suporte, o mesmo que comanda o treinamento. Então eu não estou falando de 3 pessoas diferentes na maioria dos casos, estou falando de uma única pessoa. Embora a gente acredite que o melhor é ter cada um a sua responsabilidade, mas a gente sabe que não é a realidade da grande maioria de pequenos e médios software houses do Brasil. Então, você pega ali o implantador, você bota o comercial junto, entendeu? Aí você traz o cara que é líder no suporte também, bota ali pelo menos um coordenador, porque muitas das vezes esse cara comanda os 3, mas no suporte sempre tem um substituto. Nos outros não tem não, mas no suporte geralmente tem, né, porque fica com medo de faltar, porque o suporte é diferencial, tem que atender sempre, então tem mais de uma opção. Então você bota essas pessoas em conjunto, ó, reunião de redais talvez você faça. Ó, essa semana nós fizemos 7 vendas, ó, cliente Valota, Sistemas está aqui, entendeu? Ela comprou da gente por causa disso, isso e isso, tá? Ah, agora tem a Magno Sistemas, ah, foi por causa disso, disso e disso. E aí as pessoas começam a entender dentro da empresa o porquê que aconteceu, um detalhe simples, um hack simples. Sim, Por quê? Porque o cliente, muitas das vezes, cada vez mais o mercado vem mostrando isso, ele não quer que você faça apenas por ele quer entender o que você está fazendo para fazer junto com você, né. Quantos aqui já não viram um cliente dando opinião, cliente dando pitaco no processo todo, e aí você só tem que aprender a entender o que que é válido para o momento e o que que não é válido para o momento, né. A gente sim, costuma sempre dizer assim: reclamações e sugestões sempre vão ter, mas o que a gente precisa ver é o que que é válido e o que que a gente pode transformar num plano de ação. O que não pode, backlog. O que dá, vamos colocar para executar, porque se é para melhorar o processo, impulsiona o resultado de todo mundo. sim. Entendeu? Então acho que o primeiro passo é a integração dessa informação, e seja lá o canal que você pode utilizar. Se, por exemplo, você que usa o Planex aqui, você pode ir lá, abrir uma tarefa nova, você vai integrar os líderes que são participantes na equipe e dizer, ó, fechamento de contrato, solicitação de início de processo de onboard. Você vai lá na descrição, bota as características, motivo de fechamento, quem são as pessoas chaves, entendeu? Quais foram os momentos chaves da negociação que encantaram o cliente para que ele fechasse com você, quais foram os pontos de insegurança, porque isso é outra coisa que as pessoas negligenciam. E você sabendo a insegurança, você pode começar a trabalhar por ali,
para poder quebrar isso e deixar o processo um pouco mais liso. Porque o que gera dúvida, o que gera insatisfação nos clientes, na maioria das vezes, não é a falta de resultado, é a incerteza do que está acontecendo. E isso é um desafio diário de qualquer gestor de equipe, de quem comanda a operação, de qualquer sentido, que é manter as informações numa única linha. Eu costumo dizer que a comunicação é o recurso de ouro de todas as empresas, sabe? E que em algumas elas são bem trabalhadas e em outras nem tanto. Você tem que polir bastante ainda. Sim. Então você precisa só entender esse nível, estabelecer um canal que essa comunicação vai estar documentada, garantir quem serão as pessoas responsáveis por distribuir essas informações para sua equipe, e daí você já começa a ter um bom passo para que todo mundo comece a andar na mesma página e saiba exatamente como é que está a etapa de cada cliente. Então, se eu pudesse dar uma grande dica, é integre os setores que são chaves num processo de entrega, estipulando um canal de comunicação para isso, para que as pessoas tenham acesso a essa informação e quem serão as pessoas responsáveis por poder distribuir essas informações para o restante do time. Show. Magno, deixa eu te perguntar, a gente está falando muito desse papel do CS, né, e como tudo tem a ver e tudo está interligado, né. Que dica você dá pra gente de perfil? Por exemplo, uma pessoa para trabalhar com CS precisa ter esse perfil. O que que você acha sobre isso? Porque a gente já sabe que ser técnico demais Não, já não. não é o ideal, né. Eu vou para a parte de perfil de requisito de conhecimento, porque comportamental você quebrou todos os paradigmas. Eu tinha acreditado em algumas coisas, mas você me quebrou a solda. Por quê? Porque, por exemplo, a Valota no palco, e a Valota dando aula e a Valota vendendo, é a Valota diferente palmeirense sofredora que eu conheço aqui no canto, né. Então se eu fosse me basear pelo perfil e no teste do teu DISC, ia dar ali uma pessoa analista, Sim. executora ou planejadora, e que assim, eu olhando esse cenário assim, eu falo: "Caramba, eu prefiro de um perfil comunicativo para ser vendedor". Então essa questão do perfil comportamental, eu acho importante para que você descubra é isso que eu tenho falado muito na 10X, é como lidar com as pessoas, entendeu? E não sobre determinar se ela é apta ou não para aquela função, ponto. E com relação à parte técnica, vamos dizer assim, de conhecimento, eu acredito muito e tenho visto muito dar certo isso. Principalmente na área de CS, as pessoas que conhecem mais sobre o mercado que aquela empresa toda, do que propriamente sobre o produto. Porque foi o que eu disse, cara, a gente tem líderes de suporte, líderes de treinamento, CEOs também de software house e tal, que eles são muito feras tecnicamente. Eles são capazes de pegar qualquer pessoa leiga e, ó, cara, se ele tiver direitinho um cronograma, um objetivo com aquilo, como a gente já montou com algumas empresas aqui, um objetivo de treinamento, um cronograma certinho, e estipulando passo a passo para capacitar aquele colaborador, Uhum. eles vão capacitar o cara tecnicamente. E aí o que que vai acontecer? Com o conhecimento que ele tem sobre a realidade do cliente, ele pega aqueles recursos técnicos e casa, entendeu? Então se eu pudesse dar uma dica, ó, cara, Magno, eu contrato o quê? Ah, cara, você trabalha com, sei lá, você trabalha com indústria têxtil. E aí você quer um CS para cuidar da jornada dos seus principais clientes ali, seus clientes A mais, indústria têxtil. É uma mão de obra um pouco mais cara, mas talvez mais vale você trazer um cara que entenda sobre o cenário. Geralmente, que software que trabalha com indústria, o grande diferencial é o módulo de programa de controle de produção, o famoso PCP. Então, se você tem isso e tem um cara que entende como funciona a produção daquele nicho, você imagina o potencial que é na hora do cara estar tratando a realidade do cliente ali. Sim. O cliente vai se sentir identificado, vai ser aquela frase que a gente já escutou algumas vezes: "Pô, parece que você está Da aqui". dentro da minha empresa. Parece que você está aqui dentro da empresa. E o que gera conexão entre não são os CNPJs, são os CPFs que integram o CNPJ. Sim. E aí é importante que as relações sejam estabelecidas entre os CNPJs, mas é importante que eu tenha pessoas chaves para manter essa relação em andamento. Então, se essa pessoa entender sobre o dia a dia, mais do dia a dia do cliente do que do teu produto inicialmente, ótimo. Porque tecnicamente não vai faltar mão de obra lá dentro para poder ajudar a melhorar. Sim. Só que o que acontece é que na maioria das vezes o que que vai fazer? Eu já vi alguns anúncios de vaga que, requisito mínimo, ter conhecimento de sistema de gestão na área tal. Pô, cara, Aí complica. entende? E contrata, mas aí o que que acontece? Vira um suporte avançado, porque vai resolver de forma técnica questões que não são técnicas. Sim. Entendeu? Às vezes, muitas das vezes, cara, a gente teve 2 empresas já que a gente fez um estudo mais a fundo para Uhum. entender alguns,
algumas pontuações da saúde da carteira do cliente, e a gente pôde perceber que os casos, estavam diretamente ligados a um treinamento mal sucedido e ao excesso de chamado repetido no suporte sobre os motivos. Porque eram empresas que tinham turnos diferentes, aí o que que acontecia? A Isabela ligava de manhã para tirar dúvida como é que eu emito o relatório XYZ no estoque. Aí o Magno, que trabalhava no período de tarde para noite, entrava em contato para tirar a mesma dúvida. Porque eu não investia em alguém para Enti poder identificar que isso acontecia com frequência, e lá ter um entendimento sobre a rotina daquele cliente e fazer um treinamento mais amplo para aquilo. Aí você fala: "Quem pode elaborar um plano de ação como esse?" A CS, que entende da rotina, ela está olhando aquilo ali. Ela vai olhar e falar: "Cara, isso aqui está acontecendo porque eles têm troca de turno. Provavelmente a passagem de informação dele está ruim. Como é que a gente faz talvez para poder deixar visível para o cliente que já teve esse tipo de chamado, que ele pode", aí ela começa a contribuir até com a melhoria da solução, seja de uma base de conhecimento, seja de uma forma do cliente conseguir acessar quais os passo a passo, quais as instruções já foram passadas, e ele poder acessar aquilo sem ter que chamar o suporte novamente. E aí vem várias ideias, porque tem alguém olhando aquilo com o olhar do cliente, não com o olhar técnico ali, ó, de: "Ah, tenho esse recurso, resolvo, pronto, eu resolvi agora", mas daqui a pouco se vier outra pessoa perguntar a mesma coisa, eu vou ter que responder do mesmo jeito. Então, eu acredito muito que o bom perfil é aquele que entende mais sobre a realidade do dia a dia do cliente, porque tecnicamente a gente tem muita gente para poder capacitar, eles são feras demais para fazer isso. sim. A gente vê um erro muito comum também de empresas querendo os melhores profissionais, sendo que a cultura ainda não é uma cultura boa, né. O que que você tem para falar sobre isso? Porque manter profissionais de alta performance ou capacitar eles para chegar nesse nível, exige até uma habilidade maior da empresa, né. Muito maior. Já vi aqui ser vivido os 2 cenários, tanto para dar certo quanto para dar errado. Hum. E aí, para não falar depende, dizer algumas características. Se você já tem uma estrutura madura, onde a tua empresa, acompanha tem indicadores estabelecidos, você consegue medir direitinho. Não estou dizendo aqui dos teus processos estarem perfeitos, é que você olha, sabe que aquele processo não está legal, tem que melhorar, mas os indicadores estão te dizendo isso. Você tem números para acompanhar, então aí vale a pena você contratar um profissional mais maduro, porque você vai conseguir identificar aonde é que ele está executando, porque geralmente um profissional mais maduro é um profissional mais caro, ele já vem mais pronto, ele já tem os vícios dele, e aí você tem que mostrar para ele que você entende, não do que ele faz, mas do resultado da tarefa dele para tua empresa. Uhum. E aí isso é importante. E onde é que você entende isso? Com indicadores estabelecidos, com Sim. com acompanhamento, né, então fica mais fácil. Então esse é para o caso de você já ter, você pode contratar. Agora, o que que não é legal você trazer um profissional pronto? Se a tua estrutura não está amadurecida para isso. Que pode ser, dependendo do perfil comportamental, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, do colaborador, é que instintivamente ele começa a se colocar maior do que a tua empresa. Ele começa a se colocar numa posição como se ele estivesse te fazendo um favor. E aí fica difícil para você comandar isso perante, você deixa de ser a referência para algumas coisas, sabe. E aí o problema não é você deixar de ser a referência para a solução do problema, né. Não é problema nenhum, a gente tem que delegar, tem que formar mais pessoas que se destaquem. Mas o problema é a maneira que esse tipo de comportamento pode gerir de impacto na equipe se você não tiver o controle. Entendeu? E que é o que acontece na maioria das vezes, eu não tenho indicador. Por que que ele faz bem? É porque ele tem experiência. Qual foi o resultado que ele trouxe para tua operação especificamente? Você não sabe. Sabe, é. Então aí o cara que ele tem mais habilidade, ele vai te engolir, entendeu? Então você tem que tomar um cuidado para que o que você acredita que vai ser a solução não virar um problema de tamanho maior, ao ponto de você ter que se desfazer dessa estrutura cara e você ter que ir para fazer, porque tudo foi destruído. Entendeu? Porque uma pessoa, não alinhada com a tua cultura, não alinhada com o teu objetivo, se achando maior do que a empresa, contaminando o teu ambiente, ela consegue destruir tudo aquilo que você construiu, assim, e rápido. Uhum. Dentro do período de experiência, ela consegue fazer isso. Por quê? Porque não está claro até onde ela contribui. Então parece que tudo de positivo foi ela que fez e tudo de negativo são os inexperientes. Entendeu? Hum. Porque ela vai saber como potencializar cada coisa e você, por estar inexperiente nessa área, ingerir isso, vai terminar sendo engolido o tempo todo por desculpas até que você enche o saco do comportamento. Entende? Então, para que você não tenha esse desgaste, se você é uma pequena e média, investe no formar esse talento junto contigo, desenvolver essa pessoa. Tem um monte de gente aí com brilho no olhar que talvez já entenda sobre isso, mas está esperando a primeira oportunidade, então é inexperiente na prática, né? E se você já tem uma estrutura um pouco maior, já com número, com indicadores, tudo bem estabelecido, consegue medir passo a passo, não tem problema trazer o profissional pronto, porque você vai saber estipular os limites para ele.
Que né. bom, que bom. Eu acho que esse podcast foi bem produtivo, porque a gente falou dos maiores erros, do que fazer, saímos até para perfil comportamental de um CS. E assim, o que que eu queria saber? Para você saber se esse CS ele está se dando bem na função, o que que de fato a gente tem que medir? Por exemplo, o que que a gente deve cobrar desse CS para saber se está dando certo essa satisfação do cliente ou não? Então, muito legal que você tem indicadores estabelecidos. Você pode até não ter resultados chaves, não ter match inicialmente, mas indicador é interessante, tá? Então, por exemplo, o Health Score é um muito comum, né, que é o que mede a saúde do cliente, né? É interessante você ter. Mas aí se você ele é um pouco complexo de você fazer cálculo e levantamento. E aí você pode ir para coisas mais simples, sabe? Você pode medir, por exemplo, os pontos de contato, você pode as pessoas falam assim: "Magno, eu não tenho nada, eu começo por onde?". Então vamos fazer o seguinte, primeira coisa, estabelece uma curva ABC da tua carteira. Uhum. Magno, mas eu sou generalista, a minha carteira tem um ticket médio muito granulado, é tudo muito próximo, então como é que eu vou estabelecer o ABC? Estipula um outro fator. Por exemplo, inicialmente a gente sempre fala o ABC por faixa de faturamento. Não deu só por faixa de faturamento, tá tudo muito próximo, um eu cobro 380, outro eu cobro 350, e aí é difícil eu fazer ABC assim. Sim. Ótimo, pega isso e bota tempo de carteira depois do ticket. Então, Legal. quanto tempo, cara? Você estabelece curvas mesmo, até, sei lá, mais de 10 anos são cliente A, tal, e aí você vai estabelecendo. Particularmente, eu gosto de botar o A, quando é por carteira, dos mais recentes, Uhum. para que eles tenham um ponto maior de atenção e eles tenham aquele efeito churrascaria, de entrega ali, ó, o mais rápido possível, tá? Então você pega ali e bota, você estabelece com o critério que você quiser, pode ser tempo de carteira. Tem gente que eu já vi fazer por nível de demanda mesmo, para a quantidade de demanda que gera, e aí o cara vai estipulando. Mas eu acho que para deixar simples ticket médio, não dá mais, tá ali, consegui estabelecer, mas fica tudo muito próximo, todo mundo vira A. Aí o que que você faz? Bota por tempo de carteira. Carteira. E aí você já tem uma forma para poder te ajudar. Feito isso, o que que você vai fazer? Aquela história que em algumas mentorias individuais eu já falei. É estabelecer apenas níveis de privilégio, entende? Então, por exemplo, minha curva A é mais e minha curva A e minha curva B. Minha curva B, talvez, aquele cara que talvez pague 150, R$ 180 de mensalidade, ele também tem direito a suporte. Só que o tempo médio dele de espera dele vai ser muito maior do que o cara que paga o ticket Mais maior. alto. No resultado final, eles vão ter acesso à informação, o que muda é o tempo Tem. e o privilégio que ele tem. Prioridade, né, tipo. E aí eu gosto de dar o exemplo do banco, né, Carlos que era do banco, né, eu gosto de dar o exemplo do banco. Vamos supor que você é cliente, né, Prime da Uhum. instituição. Eu sou um cliente comum, ou seja, você é o A, eu sou o B. Sim. Quando a gente chegar na agência, o gerente já vai te chamar, tu vai andar num tapete vermelho, vai ter biscoito amanteigado, ele vai te dar um cafezinho, vai perguntar por que que você está ali no banco, se ele pode te ajudar com alguma coisa, se tem ele já vai querer te vender um seguro, vai querer te dar uma oportunidade, vai dizer que alguma coisa você está perdendo. Uhum. E aquela preocupação que você tinha, que era pagar o boleto igual a mim, quando a gente entrou no banco, você já não vai ter, porque ele já vai pegar o boleto, vai cuidar disso, já vai querer te vender, te ofertar alguma coisa e mostrar um monte de vantagens que tem a seu acesso e você nem percebe. Sim. Eu não, vou ficar lá na fila, vou Esperando. esperar, né, vou ter todos aquelas pessoas do preferencial passando na frente, tô ali esperando, e depois de 3 horas eu vou sair do banco com o boleto pago. Só que você demorou 10 minutos para isso e já tá em 3 horas você já tá na sua empresa ou na sua casa fazendo outra coisa enquanto eu ainda tô saindo do banco. Uhum. O resultado final para a gente foi o mesmo, o que mudou foi o nível de atendimento e de privilégio que cada um tem. Os 2 foram atendidos com o mesmo nível de dignidade, mas o processo foi diferente. É Diferente. exatamente isso que a gente faz aqui quando tem esse tipo de dificuldade. Então estabeleci o A desde 2 tipos de critério. Agora o que que diferencia, o que que tem ajudado muito a software house? Pontos de contato. Então eu só defino a periodicidade. Olha, para os meus clientes carteira A, a minha periodicidade de contato com eles são de 15 dias. De 15 em 15 dias eu tenho que ter um ponto de contato com todos eles. O que que eu tenho que falar com eles? Não vai entrar em contato com eles e falar assim: o que que eu posso melhorar? Não, eu já entro em contato com eles dando algum tipo de conteúdo, informando alguma coisa, falando sobre algum comportamento que você percebeu, ao invés de fazer pergunta. Entende? Então, sei lá, você viu que um dos seus clientes A lotou nos últimos 15 dias a lista do chamado de suporte com dúvida de usabilidade sobre alguma questão que tem lá. Você prepara algum conteúdo
para poder entrar em contato, buscar entendimento, ver se teve alguma alteração no processo dele, o que que gerou tanta dúvida que antes não tinha gerado. Ou seja, você está mostrando para o cliente que você está atento ao uso dele do seu sistema. E aí fica mais fácil para você estabelecer contato, quem sabe oferecer um pacote de treinamento, né, para poder diminuir tua carga de suporte e ainda ganhar por isso. Quem sabe é uma chance para você visitar a operação dele, ver se tem alguma oportunidade de você fazer um upsell com ele e vender um módulo seu, um plano seu que seja mais caro, entendeu? Então, todos os pontos de contato com o cliente são oportunidades, seja de você fazer dinheiro, seja de você gerar encantamento. E no final das contas, os dois vão dar como resultado venda. Seja para poder ele ficar mais tempo na sua Sim. carteira, seja para ele aumentar o número de advogados da sua marca, o número de pessoas que ele vai indicar a tua solução. Então, acho que esse é um passo a passo simples. Pego a carteira, divido em ABC, defino a periodicidade de contato e faço esse estudo para que eu não entre. Porque senão, o que, que já acontece? Nessa última etapa, é uma etapa que geralmente pula e fala o seguinte: opa, tô entrando em contato com você para saber se está tudo bem por aí, se pode melhorar. Você vai pegar um cara num dia atravessado, e aí você não se deu conta de estudar primeiro quais foram as demandas, quais foram as coisas que ele levantou para você só vai escutar reclamação. Aí teu CS vai virar um módulo de suporte avançado, que é o que não pode E é o acontecer. perigo, né. Exatamente. Tem até uma frase que o pessoal fala muito, o Caio Carneiro, você sabe que eu acompanho muito ele, e ele fala que as pessoas não se interessam pelo que você sabe, até o momento que elas percebem que você se interessa por ela, tipo, se importa com ela. Então, acho que isso é um pontapé aqui inicial Porque você sabe só é relevante para mim quando eu sei que eu que vai mudar minha rotina, pô. sim, Entendeu? Porque senão o que você sabe é só o seu conhecimento. Se aquilo não vai mudar em nada o meu jogo, não para que eu vou adianta. ficar te ouvindo? Sim. Não muda sentido. Talvez nossa audiência está aqui e a gente tem visto cada vez mais a galera compartilhar link e divulgar. Por quê? Quantas são as vezes que a gente está lá em Guarulhos, fala, pô, escutei teu podcast, cara, isso mudou o jogo. Líderes que a gente tem encontrado nas academias, o cara chega, pô, rapaz, às vezes você fala um negócio lá que me ajudou a ter uma promoção. Por quê? Porque o cara começa a entender que a gente sabe sobre a rotina dele e o que a gente está entregando vai gerar impacto para ele. É. Agora, se fosse só uma questão técnica para cumprir protocolo, pronto, Tá tá nem bom, aí. não tá nem aí. Você Só mais um checklist, assim. Bom, acho que deu para abordar bastante coisa aqui nesse podcast, fiquei muito feliz, aprendi muito aqui, até fiz algumas anotações aqui, porque é igual você fala, né, a gente faz esse podcast com o intuito de aprender junto, né, Sim. e acho que deu para atingir bem esse objetivo, não só para mim, quanto para os nossos telespectadores. E uma palavra final, uma frase final aí pra gente encerrar esse podcast de hoje. Eu acho que se eu pudesse resumir tudo é o seguinte: software house do Brasil, Uhum. foquem menos na quantidade da entrega e mais no impacto que essas entregas vão gerar na rotina dos seus clientes. Eu acho que isso resume bem, sabe? Já passou do tempo de ser sobre quantidade, hoje é sobre valor gerado. Sim. E infelizmente ainda tem uma dificuldade muito grande de entender o que é valor, né, o valor tá diretamente ligado à transformação que você está gerando no seu cliente. Eu vejo tanto empresário de software, sabe, dizendo que tem clientes há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, e quando a gente pergunta: "Cara, qual é o grande valor da tua solução?", Nem eles não sabe sabem falar. responder. Qual é a primeira vitória? Não sabem responder e fazem então nessa rotina que não é uma rotina fácil. Então, resumidamente é isso, pessoal. Foquem mais, no impacto do que vocês estão entregando para os seus clientes e menos na quantidade de coisas que vocês vão entregar, que vocês vão ajudar o teu comercial, vai ajudar o teu pós-venda, vai ajudar o teu CS, vai ajudar o suporte, a implantação, que aí todo mundo O fica em dono prol do mesmo feliz. objetivo. Exatamente, acho que é isso. E para mim também foi fantástico estar aqui com vocês hoje. Tinha um tempo que a gente não gravava junto, Ah, eu nem né. lembro qual que foi o último É, podcast. também não. Teve um nosso que foi de prospecção de clientes e, cara, eu estava dando uma olhada, deu mais de 1000 visualizações aquele É, lá. olha, então tomara que esse bata recorde de Isso novo. vai bater. Então beleza, obrigado aí, Até a pessoal. próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.